Fraternais saudações. Sejam bem-vindos, dignos, a este nosso vídeo 302, 302º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida, em que vamos brevemente refletir sobre as 4 coisas que os indivíduos abençoados fazem. 4 coisas não apenas a nível pensênico e emocional, mas também de natureza prática. Porque sim, na medida em que você pensa em coisas e de forma abençoada, na medida em que você tem consistente e perseverantemente uma postura abençoada, na medida em que você deseja ser e se programa, se planeja para ser alguém de fato abençoado e abençoada, inevitavelmente você há de vir a ser alguém abençoado. Até porque, de um ponto de vista esotérico e Rosa Cruz, ser alguém abençoado não é apenas uma questão de sorte ou de acaso, mas em grande parte também é uma questão de decisão. E a primeira das 4 coisas que os indivíduos abençoados fazem, dignos, é muito simples: é abençoar os demais. Ou seja, no lugar de se ficar alimentando o espírito do invejoso, do insatisfeito, do indivíduo que se entristece pelas conquistas, pelas glórias e pelos sorrisos alheios, o indivíduo que tem internamente uma conexão com a bênção, com a luz e com a consciência cósmica absoluta, ele está continuamente abençoando aqueles que estão à sua volta. E isto, na prática, significa o seguinte, que todas as vezes que você observar, por exemplo, que o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu primo distante conquistou, por exemplo, um carro do ano, ou uma bela casa, ou um matrimônio, ou qualquer outra coisa de qualquer outra natureza abençoada, no lugar de você ficar se remoendo no espírito de que, mas por que eu não conquisto? Por que eu não consigo? Será que a minha vida realmente é azarada? Ou até mesmo ficar alimentando o espírito de ressentimento no sentido de querer destruir aquilo que o outro tem, feche os seus olhos por alguns segundos e abençoe aquilo que o outro tem. Faça a seguinte declaração: eu decreto que fulano é abençoado e que ele será cada vez mais e mais abençoado. Imagine ao redor destes indivíduos, destes objetos e desta conquista, uma nuvem luminosa, abençoadora, de saúde, de vigor e de força. Na medida em que você vai também fazendo este exercício, que você automaticamente espanta e afasta o espírito indesejável da inveja e dos obsessores, como também traz para si mesmo a conexão com as esferas, com os pensamentos, com as circunstâncias de natureza positiva. Então, a primeira postura para que você se torne alguém abençoado, alguém abençoada, alguém luminoso é abençoar aqueles que estão à sua volta. E hoje nós vamos ter aqui, dignos, nesse nosso vídeo 302, 4 frases ou 4 sentenças a serem posicionadas. E a primeira delas é esta: eu abençoo aos demais. Eu abençoo aos demais. Coloque aqui nos comentários: eu abençoo aos demais. A segunda coisa que as pessoas abençoadas fazem, dignos, das 4 que vamos aqui refletir agora, diz o seguinte: elas evoluem continuamente. Ou seja, elas estão continuamente comprometidas com a ideia, com o princípio, com a meta do avanço contínuo. Vamos lembrar daquele pensamento popular de que as pessoas dizem assim: mas eu nasci assim, vou morrer assim. Eu tenho que ser do jeito que sou. Não, você, embora tenha nascido assim, na circunstância em que você nasceu, por vezes até sob dificuldades a níveis familiares, emocionais, financeiras, o seu objetivo deve ser sempre o de ir um pouco além, o de avançar, o de progredir. Você nasceu assim, mas não deve viver assim. E nem deve chegar ao termo da sua encarnação desta mesma maneira: mas eu sou assim mesmo e não vou mudar. Não, você é assim, mas
você está destinado continuamente a ser algo melhor. Você não deve ser aquilo que você é, mas o seu compromisso enquanto ser em contínua evolução é se tornar dia após dia aquilo que você deseja ser. O ideal é que você nunca se conforme com aquilo que você é, aonde você está, que você continuamente esteja trabalhando para avançar e para progredir, principalmente a nível interno. Então, evoluir continuamente. A segunda frase que você pode deixar aqui nos comentários, para você que assiste os nossos vídeos do início até o final, é a seguinte: eu evoluo todos os dias. Eu evoluo todos os dias. Eu evoluo todos os dias. Deixa aqui nos comentários. O terceiro princípio diz respeito à conexão, ou seja, elas estão continuamente conectadas com outros indivíduos de semelhante natureza. Você já ouviu aquele ditado que diz: tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Nós somos, apontam alguns estudos de psicologia aplicada, em grande parte, também o somatório dos indivíduos que nos são mais próximos. Então, se você vive cercado também de pessoas pessimistas, de pessoas rancorosas, e um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. De pessoas apegadas aos padrões antigos, aquilo que elas são na sua raiz, no seu nascimento, nos seus padrões e que não querem mudar, não querem crescer, você tende a manifestar as mesmas qualidades, tende a permanecer dentro daquela mesma vibe, daquela mesma frequência, naquele conjunto de atitudes, ainda que de forma inconsciente. Então, continuamente esteja conectado com indivíduos, com pessoas, com leituras, com conteúdos de natureza elevada. Se você gasta o seu tempo, por exemplo, assistindo determinado programa televisivo que as grandes massas assistem, você está naquela mesma frequência. Se pergunte, às vezes a frequência pode ser boa, mas se pergunte, é o que você quer? É ter aquele padrão, aquele nível de pensamento? É ter aquela estrutura pensênica, aquela conexão astral? Se não for o caso, trate também de se conectar com almas, com princípios e com elementos mais elevados. Deixe aqui nos comentários a terceira afirmativa. Eu me conecto com a luz. Eu me conecto com a luz. Eu me conecto com a luz. O último digno desses princípios diz o seguinte: as pessoas abençoadas, elas planejam serem abençoadas. Ou seja, elas não apenas não estão conformadas com o que elas são ou com o que elas eram, elas estruturam um plano metódico com metas, com objetivos, a partir de uma missão de vida, para se tornarem a melhor versão de si mesmas. Ou seja, é importante que a sua melhor versão não seja algo diáfano, solto, absolutamente livre, fantasmagórico no horizonte. É importante que você defina quem você quer ser amanhã. Que qualidade você deseja manifestar daqui a um ano? Aonde você deseja estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim. Continuamente se projete e se planeje, mas não de forma diáfana e solta, mas também de maneira consistente. Anote, escreva, visualize e continuamente persiga de forma persistente esta mesma ideia, ainda que ela vá se ajustando e se modificando ao longo do tempo. Como último comentário, dignos palavra-chave deste nosso vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu planejo ser melhor todos os dias. Eu planejo ser melhor todos os dias. Eu planejo ser melhor todos os dias. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.